Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma videoaula aqui para você, vestibular da UNB de 2015. Essa daqui é a questãozinha em que ele coloca uma figura onde temos aqui a superfície da Terra e aqui nós temos raios solares paralelos incidindo sobre a superfície da Terra. Agora ele vai explicar essa questão aqui. Bem, aqui ele escreveu Alexandria, só que quando a gente estiver vendo esse ponto A, a gente vai pensar na cidade de Alexandria. Aqui seria a cidade de Siena, que eu estou representando, Siena, que a gente está representando pela letra S. E aqui nós temos o centro da Terra, que eu estou representando pelo ponto O. Ele fala o seguinte: o fato de a Terra ser aproximadamente redonda é conhecido desde a antiguidade. Há referências de que na Grécia Antiga, os pensadores não só concluíram que a Terra era redonda, mas também conseguiram calcular o seu diâmetro. Eratóstenes é apontado como responsável pela descoberta. Conforme ilustrado na figura, verifica-se que ele conseguiu medir os ângulos entre os raios solares, considerados paralelos, e as retas que passam pelo centro da Terra, O, e pelos pontos na superfície terrestre, correspondentes à cidade de Alexandria e Siena, no mesmo horário de um dia de solstício de verão. Então, primeira coisa que ele colocou para a gente aqui, que é importante para a gente levar matematicamente para a questão, é que esses raios solares são o quê? Paralelos. E esses raios solares, sendo paralelos, lembre-se que tem uma propriedade muito importante quando envolve essas ideias de paralelismo. Por exemplo, aquela ideia da letra Z, pode aparecer alguma semelhança de triângulo importante aqui para a gente. Então é interessante você lembrar de todas essas propriedades dentro da geometria plana. Depois ele afirmou assim, e as retas que passam pelo centro da Terra, O, e pelos pontos na superfície terrestre, já li. Assim, conhecendo a distância entre as duas cidades, Alexandria e Siena, bem como as medidas dos ângulos ômega, que é esse daqui de baixo, e o ângulo φ, que é esse daqui de cima, Eratóstenes calculou o diâmetro da Terra. A partir dessas informações, e considerando 3,14 como valor aproximado para π, a gente vai julgar os itens 125 e 126 e responder o item 127, que é uma questão tipo B. Beleza? Então, olha o que ele afirmou aqui para a gente no item 125. Presta atenção, viu? Dorme não. Se em Siena os raios solares tivessem na direção do centro da Terra, em determinado horário, então o ômega valeria 0 e o φ seria igual ao gama. Certo ou errado? Olha aqui, ó, o que ele está falando para a gente. Ele está falando que se esse raio solar tivesse vindo em direção ao centro da Terra, o ômega valeria 0, certo ou errado? Ué, perfeito, porque a nossa ideia não seria empurrar isso daqui para vir na direção do centro da Terra? Esse ângulo não iria existir mais. Se ele não iria existir mais, é porque ele é um ângulo nulo. Então, por causa disso, teríamos o ômega valendo 0. Além disso, se a gente vai ter esse vermelhinho para cá, agora a gente vai brincar com igualdade de ângulos. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que esse vermelho já é esse daqui de azul. Aí a gente não tem esses dois camaradas aqui sendo paralelos, esse daqui paralelo a esse daqui. E quando a gente tem reta paralela, o que você pode lembrar? Da regra do Z. Ou seja, consegue enxergar uma letra Z bem aqui, ó? Por causa dessa letra Z, esse ângulo φ vai ser igual a esse ângulo aqui de baixo, que são os ângulos alternos internos. Então, toda vez que ele falar para você em paralelismo, lembre-se da regrinha do Z. Te ajuda em um monte de questão de prova. Então, se esse ângulo aqui vai ser igual a esse, então este ângulo aqui, ó, é o próprio φ. Mas espera aí, a partir do momento que esse raio solar é empurrado para cá, esse ângulo φ não vai coincidir com esse ângulo gama? Esse ângulo daqui, ele não vai parar bem aqui embaixo? Então significa o quê? Que o ângulo φ vai ter a mesma medida do ângulo gama. Então vão ocorrer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se temos ômega igual a 0 e se temos φ igual a gama, isso daqui vai deixar o nosso item o quê? Correto. Certíssimo. Foi exatamente isso que ele afirmou para a gente. Tudo bem? Item 126.
Uma evidência da esfericidade da Terra é o fato de o formato de sua sombra sobre a Lua ser sempre circular. Perfeito, é exatamente isso. E, por sinal, foi a forma que os gregos perceberam isso, por causa da sombra que a Terra projeta na Lua. Você percebe que tem aquela coisa redondinha assim, formando lua nova, aquela bagaceira lá todinha. Por causa disso que eles determinaram que a Terra seria o quê? Redonda, por causa daquele arredondamento daquela sombra que aparece na própria Lua. Para fechar, item de número 127, que é um item tipo B. Olha o que ele afirma. Considerando que no solstício de verão, em determinado horário, o ômega, que é esse ângulo aqui de baixo, vale 9,2 graus. E o ângulo φ, que é esse daqui, vale 16,4 graus. E que a distância entre Alexandria e Siena, medida sobre a superfície da Terra, seja de 800 quilômetros. Então, essa distância aqui, ó, sobre a superfície da Terra, de Alexandria até Siena, equivale a 800 quilômetros. Com essas informações, ele pede para a gente o seguinte: calcule em centenas de quilômetros, ou seja, eu vou encontrar o meu resultado em quilômetros. Como ele quer em centenas de quilômetros, o que você faz? Divide por 100 no final. Lembrando que dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Aí você já resolve isso daí. Beleza? Basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. E o que ele pede para a gente é para calcular em centenas de quilômetros o diâmetro da Terra. Depois de efetuados todos os cálculos, a gente desprezar a parte fracionária, caso exista. Beleza? Então essa que é a ideia da nossa questão. Agora, como é que a gente vai fazer para encontrar este diâmetro da Terra? Lembrando que o diâmetro equivale ao dobro do raio. Como é que a gente vai estar fazendo isso? Bem, primeiro a gente vai ter que utilizar algumas propriedades de geometria plana para nos ajudar. A gente já não encontrou que esse ângulo pretinho aqui não equivale ao ângulo φ? Bem, então ele também vale 16,4 graus, por causa da regra do Z que discutimos no item 125, beleza? Agora, perceba que esse ângulo φ, desculpa, ele é um ângulo externo. E se esse camarada é um ângulo externo, significa o quê? Que ele é a soma desses outros dois ângulos aqui de baixo. A soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, para a gente encontrar o valor desse cara, basta somar esses dois aqui de baixo. Agora fala para mim, que número mais 9,2 dá 16,4? Respondeu correto? Se você respondeu, 7,2 graus. Então, significa que o ângulo gama equivale a 7,2 graus. Aqui, ó, 9 mais 7, 16. 0,2 com 0,2, 0,4. Então, 7,2 graus. Agora, veja que esse 7,2 graus não é um ângulo central. E esse ângulo central corresponde a quantos quilômetros? 800. Mas espera aí. Se 7,2 graus equivale a 800 quilômetros, você conseguiria me dizer, então, qual que é o comprimento da circunferência da Terra todinha? Pedrinho, não sei, não tenho a mínima ideia. Mas espera aí, me ajuda. Um comprimento da circunferência da Terra não equivale a uma volta completa? E uma volta completa equivale a quantos graus? 360. Então, o que a gente faz? 7,2 está para 800, assim como 360 está para x. Então, esse x que vamos encontrar aqui equivale ao quê? Ao comprimento da circunferência da Terra. Multiplicando cruzado, o que teremos aqui? Teremos que 7,2 vezes x é igual a 360 vezes 800. Está aqui. 7,2x igual a 360 vezes 800. Agora, o 7,2 multiplicando passa o quê? Dividindo. E ao resolver todos esses cálculos, teremos 360 dividido por 7,2. 50 vezes 800, 40 mil quilômetros. Então, esse x que acabamos de encontrar aqui, 40 mil quilômetros,
Isso aqui equivale à circunferência da Terra. Mas, Pedrinho, a questão não pediu para mim a circunferência da Terra. Pediu o diâmetro. Tá, mas a partir do comprimento da circunferência da Terra, eu consigo encontrar o diâmetro? Sim, porque lembre-se que para calcular o comprimento da circunferência, basta você fazer o quê? 2 franceses, ou melhor, 2 Pierre. 2 franceses, 2 Pierre. Gostou? Nada a ver, né? Ou então 2 pirralho, o que você achar melhor. Agora, melhor do que isso, aqui eu não tenho 2R. Fala pra mim, o que é pior que cair um raio na sua cabeça? Cair um diâmetro, porque um diâmetro equivale ao quê? A 2 raios, ou seja, uma pior do que a outra. Então significa que o comprimento da circunferência da Terra, eu também posso calcular como o quê? Como π vezes o diâmetro. Vamos escrever isso aqui então. Então, o comprimento da circunferência da Terra, eu posso calculá-lo como π vezes o diâmetro. Então, a gente tem essas duas formas para poder calcular o comprimento da circunferência da Terra. Agora me ajuda. O objetivo não é calcular o diâmetro. Então, basta pegar esse π que está multiplicando e passar o quê? Dividindo o comprimento da Terra, que é de quanto? 40 mil. E quanto que é o valor de π? 3,14 que foi fornecido na questão. Então, para fechar, o nosso diâmetro, ele vai ser igual a 40 mil, que é o comprimento da circunferência da Terra, dividido por π. O π multiplicando passa dividindo, ou seja, dividido por 3,14, que foi o valor fornecido de π na nossa questão. Então, 40 mil dividido por 3,14, teremos aqui 12.738. Aproximadamente 12.738 quilômetros. E esse daqui é o diâmetro da Terra que estávamos buscando. Só que a questão, para marcarmos no cartão de resposta, pediu a questão em centenas de quilômetros. Centenas de quilômetros você faz o quê? Divide por 100. Dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Aqui, uma casa, 2 casas. Que valor obteremos? 127. Então, o item 127 tem qual resposta? 120. Tá de sacanagem essa UNB, não é? Então, beleza, né? E não é a primeira vez que isso acontece, não. Então, o item 127 dá 127, que é o resultado de 40 mil dividido por 3,14. É uma brincalhona, né? Essa prova da UNB. Mas, enfim, tá valendo então. Então, galera, veja o quão importante é essa ideia de paralelismo que discutimos aqui, beleza? E, além disso, essa fórmula do comprimento da circunferência. Ela pode ser vista sobre esses dois aspectos, viu? Ou seja, como 2πr, 2 pirralho, ou então como π vezes o diâmetro. Tanto faz. Além disso, o teorema que vimos aqui do ângulo externo, que ele é sempre a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ó. Aqui nós temos 3 ângulos no triângulo, basta somar esses dois para dar esse daqui de fora. Tudo bem? Então, prazer estar aqui com você e vamos que vamos estudar. Valeu, meu amigo!